Antes de ler o texto com os irmãos, só para situá-los, nós estamos agora estudando a história de Abraão e de Isaque. E aqui você tem um esboço do ciclo da história de Abraão. Ele está estruturado a partir daquela estrutura que nós chamamos de quiasmo. E para ficar mais fácil, nós a chamamos de estrutura de hambúrguer. Lembram daquelas duas fatias que se correspondem? O quiasmo aqui ele é encontrado na história toda de Abraão, no ciclo da sua história. Não significa que do capítulo 22 Abraão não irá aparecer. Sim, ele aparece, mas agora ele está sumindo aos poucos da história bíblica e dando lugar para o próximo patriarca, que é o seu filho Isaque, depois Jacó e depois José. E nessa estrutura em que as fatias conversam, se correspondem, você percebe que a história de Abraão começa com uma genealogia, a genealogia de Terá, e termina como? Com outra genealogia, a genealogia de Naor. Na parte B, você tem o início da odisseia espiritual de Abrão. Na parte B, lá embaixo, você tem o apogeu da odisseia espiritual de Abraão. Na parte C, você tem Sarai no palácio estrangeiro, lá no Egito, por conta de uma mentira de Abrão em dizer que ela era sua irmã. Ali há um momento de provação, mas também um momento de sucesso, tudo acaba bem. E logo em seguida, Abrão e Ló se separam. Agora observe que a fatia correspondente, esta parte C, que está lá no capítulo 20, é praticamente a história. Lógico, muda-se os personagens, os fatos, o episódio, mas a estrutura é a mesma. Sara vai parar de novo no palácio, agora em Gerar, por conta de Abraão ter mentido de novo, dizendo que ela era sua irmã. Ali você tem provação, tudo acaba bem, sucesso, Abraão aumenta sua riqueza, e há outra separação. Mas agora Abraão se separa de Ismael. Depois você tem a parte D. Abraão vai em socorro de Ló em Sodoma 2 vezes. A primeira no capítulo 14 e a segunda no capítulo 18. E no meio, o que você tem? O hambúrguer, a parte principal. E aqui tem 2 partes e elas se conversam. Você tem a aliança com Abrão, a anunciação de Ismael. Depois, a aliança com Abrão, a anunciação de Isaque. E se nós tivéssemos que escolher a parte mais importante, nós sabemos que o mais importante aí é a história de Isaque. É como se todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão convergissem na pessoa de Isaque. A ideia é isso. Porque existe Isaque, existe o povo de Israel. Porque existe o povo de Israel, todas as nações, inclusive nós, somos alcançados pelas bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Então você tem aqui a parte principal deste quiasmo, desta estrutura de hambúrguer. O nosso texto está aqui, no capítulo 22, versículo 1 e 19. E ele se corresponde com o capítulo 12. A partir de 2 expressões. No capítulo 12, Deus diz para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. No capítulo 22, Deus usa a mesma expressão, no hebraico é a mesma. Vai para a terra de Moriá. Interessante, não? Vai para a terra de Moriá. É um outro vai. Portanto, com essas informações em mente, vamos ler o texto bíblico. Acompanhe, por gentileza, na tela ou na sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho,
rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos mais uma vez. Deus, tenha misericórdia de nós, misericórdia de quem prega, misericórdia de quem ouve. Usa-nos como instrumento teu. Abra as nossas mentes e corações para ouvir a tua voz, quebrando o silêncio do nosso ser. E faça com que entendamos que significado há somente em ti. E que nós devemos, ó Pai, a partir deste significado, a partir da certeza de que tu és suficiente a nós, viver uma vida de renúncia para a tua glória, para o teu louvor. No nome de Jesus, rogamos a ação do Espírito em nós. Amém. As pessoas estão cada vez mais ocupadas, isoladas e solitárias. As grandes cozinhas e salas de estar, que eram designadas para o contato humano, estão sendo substituídas por grandes closets, escritórios caseiros e salas de entretenimento pessoal. O tempo, dinheiro e energias têm sido gastos em passatempos impessoais, tais como ter um animal de estimação ou um tratamento de beleza. Em 7 anos, o tempo gasto com animais de estimação aumentou mais de 15%. Surge também uma expressão que ficou muito conhecida: pai e mãe de pets. A quantidade com o tempo gasto com o cuidado pessoal também aumentou. Tornamo-nos uma nação de pessoas atraentes, diz Mark Driscoll, que passam as noites sozinhas em casa, com seus animais de estimação, assistindo programas de TV sobre relacionamento e tomando medicação para a depressão causada pela solidão. Eu já citei este trecho de um livro. Ele é muito atual.
O ponto é que nós não vamos nos identificar na frente de todos com estes dados. É lógico que não. Não vamos admitir que nossas vidas há tristeza e solidão muitas vezes. Por isso, nossa timeline no Facebook ou nosso story no Instagram estão repletos de fotos que mostram o quanto a nossa vida é produtiva, o quanto somos bonitos, o quanto nós nos cuidamos, comemos bem, o quanto nós somos desejados e prósperos. Não por acaso o campo profissional do coaching está em alta, movimentando mais de 2 bilhões de dólares por ano. Mas pastor, é errado buscar sucesso? É errado cuidar do corpo, se alimentar bem, ter momentos de lazer? Óbvio que não, de forma alguma. O problema é que estamos tentando construir nossa identidade a partir dessas coisas. O problema é quando procuramos significado no sucesso. E sucesso pautado a partir de um referencial mundano. Mundano, eu quero dizer, um referencial que considera apenas as coisas deste mundo. Quando acreditamos que o sucesso é isso, ter somente aquilo que eu posso ver e tocar, e quando eu construo o significado da minha vida a partir dessas coisas, eu erro, eu me afasto do ideal bíblico. E na busca desenfreada por ter, a fim de ser, a palavra renúncia está sumindo do nosso vocabulário. Renúncia não, eu quero ter, para me autoafirmar, para ser considerado alguém de sucesso e pautar o significado da minha vida nisso. Mas assim como Abraão renunciou ao seu passado e seu futuro e encontrou o seu significado em Deus, Deus também nos chama a encontrar significado nele. A nossa identidade em Cristo tem mais a ver com a nossa renúncia do que com o nosso aparente sucesso. Deus chamou Abraão, seu servo, para a renúncia. E este texto, obviamente, é uma narrativa, e como a narrativa você deve considerar o enredo, como ele é construído. Primeiro você tem um ambiente desta narrativa. No capítulo 22, versículo 1, nós encontramos a expressão, depois dessas coisas. Esta expressão refere-se retroativamente a todos os acontecimentos narrados na história de Abraão, mas refere-se especialmente ao capítulo antecedente, que narra o nascimento de Isaque, e também a partida de Ismael. Agora, nasce Isaque, Ismael parte, e Abraão tem um único filho. Daí a expressão, teu único filho. O filho em que as promessas de Deus há de se cumprir. Esta expressão, depois dessas coisas, também indica tempo decorrido. Isaque agora é um rapaz, crescido o suficiente para carregar lenha. E em seguida encontramos outra expressão importante. Pois Deus Abraão aprova. Aqui temos um incidente preliminar. Nós temos um fator que irá desencadear uma crescente tensão. Este conflito é desencadeado pelo próprio Deus, quando Ele diz, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Eu olho para vocês e vejo tanta gente querida com seus filhos, tantos irmãos queridos que desejam ter filhos, e eu pergunto, se isso tivesse acontecido com você? Se Deus pedisse o teu filho,
a tua filha. Como você se sentiria na pele de Abraão? Isaque não era só um filho amado, mas a garantia do cumprimento de todas as promessas de Deus feitas a Abraão. Isaque era o filho da promessa. Em Isaque estava contida todas as bênçãos prometidas por Deus. Por meio de Isaque, Abraão viria a ser uma grande nação. Por meio de Isaque, Abraão se tornaria uma bênção para todas as nações. Isaque era a incorporação de todas as promessas de Deus. Era o ponto central de todas as esperanças de Abraão. Não por acaso ele está ali no meio do quiasmo. Quando Abraão recebeu a promessa de um filho, a despeito de sua velhice e esterilidade da sua esposa, ambos riram. Depois do nascimento de seu filho, o riso de ironia se converteu em riso de alegria. E eles dão um nome para a criança, Isaque, que significa rir. Mas agora, Deus pede que Abraão converta o riso em fumaça. Ofereça-o a mim em holocausto. Isaque é a esperança de Abraão. Isaque é a nossa esperança. Porque a promessa de que todas as nações serão abençoadas devem perpassar Isaque, a fim de nos alcançar no futuro. Deus chama Abraão para uma renúncia. Deus nos chama para uma vida de renúncia. Se isso tivesse acontecido com você, em nossa vida sempre há algo em que investimos para conseguir um nível de alegria e satisfação. Pode ser um filho, mas para outras pessoas pode ser uma carreira, um relacionamento afetivo. O ponto é, e se Deus te pedisse algo que você ama muito, como você reagiria? Você pergunta, mas será que Deus faria isso comigo? Horas, Ele não é o gênio da lâmpada maravilhosa que está lá para realizar os meus desejos? É por isso que eu venho à igreja, é por isso que eu oro, é por isso que eu faço obras? Não, Deus não... Meu amigo, se você pensa assim, você está lendo uma outra Bíblia. Você está apenas reproduzindo o que é viver numa cultura antropocêntrica. Deus não é o nosso servo, ao contrário, nós que o servimos. Será que Deus faria isso comigo? Bem, e se Ele quiser te mostrar que toda a sua vida depende e tem significado tão somente nele e não nas coisas que você tem? E não é só tirar o que você tem, mas é também não dar aquilo que você muito almeja. E se Deus não der? Sua vida perde o significado, perde a razão. Mas eu volto à pergunta, como você reagiria? Como Abraão reagiu? As palavras de Deus são claras. Primeiro, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. A repetição, filho, filho, que aparece por 10 vezes no texto, não é por acaso. Deus quer que nós entendamos o amor envolvido. A quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Surge então a pergunta, será que ele vai? Segundo, oferece-o ali em holocausto. Surge outra pergunta, será que ele fará? Daí inicia-se a tensão crescente. E o texto está estruturado de modo a responder estas duas perguntas. Será que ele vai? E se ele for, ele fará? Será que ele é capaz? E a partir desta tensão crescente, nós vamos entender o que torna possível a Abraão
esta caminhada de renúncia. A tensão aumenta. Na narrativa há 2 picos de tensão que respondem estas 2 perguntas: será que ele vai? Será que ele fará? Estes pontos são introduzidos por uma diminuição de ritmo na narrativa. É aquele momento em que você está assistindo o filme e tudo fica mais lento. E você vai captando os detalhes do personagem. Cria-se aquele suspense, aquela tensão. E isso começa no versículo 3. Será que ele vai? Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Será que ele perdeu o sono? Será que ele não conseguia dormir? E tendo preparado o seu jumento, olha os detalhes. A cena está lenta. Tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, não esqueça. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele foi. E no versículo 4 nós temos uma jornada de 3 dias. Ele se levanta de madrugada, faz os preparativos, ele não discute com Deus. E se você conhece a história de Abraão, você sabe que ele é bom em discutir. Lembra quando Deus quis destruir Sodoma? Senhor, se tiver 50, 40, 45, 35, mas agora ele não discute. A resposta a Deus é: eis-me aqui. Parece que Abraão é um servo domado. O tempo se passou, desde que Deus o havia chamado e dito a ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A graça o domou, e ele só diz: eis-me aqui, Senhor. Ele caminha 3 dias, tempo suficiente para desistir. Mas ele persevera. Então no versículo 4, Abraão vê o lugar de longe. E no versículo 5, ele diz a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Que história é essa? Voltaremos, plural, para junto de vós. Seria uma mentira branca, né? Aquela mentira que é só para disfarçar uma omissão. É isso que está acontecendo? Continuemos. Abraão leva os objetos mais perigosos. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Fogo e o cutelo está com Abraão. Isaque fica com a carga mais pesada, lenha. Isaque está levando a madeira que servirá para a sua execução. Isso te lembra alguém? Só que Isaque não sabe disso. E faz uma pergunta que atravessa o coração de Abraão: meu pai, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. Pai e filho caminham juntos. É interessante que a expressão aparece no versículo 6 e 8. Eles se amam e eles caminham juntos. Poderia ser uma simples caminhada de pai e filho, mas ela é dramática. A tensão aumenta, aumenta, aumenta. Será que ele vai? Eles foram até chegar ao lugar, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Será que ele vai fazer? A cena de novo começa a ficar lenta.
o ritmo diminui. E aí você tem, mais uma vez, agora a ideia de preparativos, não para a jornada, mas para construir um altar onde Isaque seria oferecido a Deus como holocausto. Edificou Abraão um altar. Olha os detalhes. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Ele arruma a lenha, amarra seu filho, põe-no sobre o altar, em cima da lenha, e então no versículo 10 ele estende a mão, ele toma o cutelo para imolar o seu filho, e você está aqui já no clímax. E quando ele está prestes a descer o cutelo para imolar o seu filho, do céu, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ele está prestes a matar o filho. Vem aquele alívio. Ufa! Agora tudo caminha para um desfecho. A narrativa vai te apaziguando. O anjo do Senhor aparece: não estendas a mão sobre o rapaz, agora sei que temes a Deus. Meus irmãos, consideremos que Abraão estava disposto a oferecer o seu filho, porque, como nós vimos, ele sabia que iria voltar. E como? O autor de Hebreus, inspirado, diz que ele confiava tanto na promessa do Senhor. Hebreus 11, a partir do versículo 17, que sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ele também confiava na providência de Deus. Para que você tenha sucesso numa vida de renúncia, não é imitar Abraão apenas, mas é crer e confiar no mesmo Deus que Abraão confiava. Confiar que Ele é fiel em suas promessas. Confiar que Ele é um Deus providente. Ele sabe que Deus provê. Deus não nos chama para a renúncia a fim de nos deixar vazios. Ele sempre irá prover. Ele sempre irá preencher o nosso coração com coisas mais valiosas que por vezes nós desconsideramos. O conflito atinge seu ápice. O narrador diminui, como nós vimos, o ritmo. Chegamos, então, ao ápice e depois à resolução. E agora nós temos o desfecho. Abraão vê um carneiro preso no versículo 13. Quando Isaque perguntou onde está o cordeiro para o holocausto, Abraão lhe respondeu: Deus proverá para si um cordeiro. E Deus proveu. Então Abraão chamou aquele lugar de Iavé, o Deus da aliança, proverá. O narrador acrescenta que mesmo em seus dias, ainda aquele lugar aparecia no dito popular chamado de no monte do Senhor se proverá. Abraão pega o carneiro que estava preso pelos chifres no arbusto, oferece-o em lugar em seu filho, chama o lugar de o Senhor proverá. O monte começa a ser conhecido como no monte do Senhor se proverá. E aí você tem um desfecho. No versículo 15 e 18, o anjo brada pela segunda vez e reforça as promessas a Abraão.
E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A fé na fidelidade de Deus, a confiança na providência divina, possibilita a caminhada de renúncia de Abraão, porque Deus é fiel às suas promessas, porque Ele intervém, porque Ele provê, porque Ele age no tempo e no espaço. Abraão pode renunciar seu filho. E não só isso, ele pode renunciar à sua própria história, pois em Deus ele tem tudo o que precisa. O ensino, meus irmãos, para nós é: porque Ele é fiel e provê, podemos renunciar. Há duas formas de aplicarmos este texto. A primeira é da perspectiva de Abraão. Em Abraão somos chamados à renúncia. Da perspectiva de Abraão, esse homem sem dúvida é um exemplo de fé e amor a Deus. Esse homem tinha uma fé viva, uma fé que, como diz Tiago no capítulo 2, versículo 22, operava juntamente com suas obras. Não basta dizer eu creio. É importante que esta fé se manifeste. Assim como a fé de Abraão se manifestou no ato dele dedicar ao Senhor, dele entregar em holocausto o seu próprio filho a quem amava. Pela fé, Abraão renunciou o seu filho amado quando Deus o pediu. Ele confiou nas promessas e fidelidade do Senhor. Ele cria que Deus era capaz de ressuscitar seu filho Isaque, mas que jamais falharia em suas promessas. Ele confiou na providência de Deus. Pela fé, Abraão entregou o seu passado e seu futuro. Em Gênesis 12, Deus diz: sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Deus está chamando Abraão para sacrificar o seu passado. Deixa sua parentela, sua nação, sua família, toda a tua história que você construiu até esse ponto. Deixa o teu passado, entrega em sacrifício a mim. Agora no capítulo 22, outra vez a expressão: vai para a terra de Moriá e entrega a mim em sacrifício o teu futuro. E descanse na certeza que eu sou o Senhor da tua história. Meus amados, nós temos a inclinação pecaminosa de amar mais a história que Deus escreveu do que o próprio escritor da história. Nós nos agarramos às nossas histórias, ao nosso passado, à nossa perspectiva de futuro, e nos esquecemos de depender de Deus. Deus está dizendo a Abraão: o teu passado, o teu futuro são meus, me pertencem. Eu dou significado à sua vida. Descanse. E você? Você confia no Senhor a ponto de renunciar àquilo que você mais ama? Você descansa nas promessas dEle? Você confia no Senhor a ponto de entregar a Ele seu passado, seu futuro, sua história? Mas como isso é possível? Aí você tem que olhar esta história por outra perspectiva, a perspectiva de Isaque. Em Abraão somos chamados à renúncia. Em Isaque nós lembramos que porque eu sei que a minha vida depende de sua provisão, eu posso renunciar. O conflito está totalmente resolvido quando Abraão descobre um carneiro amarrado e oferece em holocausto, em lugar de seu filho. Porque o carneiro morre, Isaque pode viver. E porque Isaque vive, Israel pode finalmente virar uma nação. O carneiro no lugar de Isaque. O carneiro, o cordeiro,
no lugar da nação de Israel. Era assim, e até hoje é assim que os judeus veem esta história, da perspectiva de Isaque. Eles pensam, por que Deus entregou um cordeiro no lugar de Isaque, nós existimos hoje? Vejam, o importante dessa história para Israel é que o Senhor provê um cordeiro para o sacrifício do holocausto, para que Isaque e com ele Israel possa viver. Na escola dominical nós iniciamos a introdução à história da redenção. Se você participou, você vai se lembrar que nós falamos sobre alguns aspectos da história da redenção. Dois deles a história da redenção é progressiva e orgânica. Ela progride de uma forma orgânica, como se fosse uma semente que você planta e vai se formando em uma árvore até lá no final dar frutos. E você percebe isso aqui. Em Gênesis 3, versículo 21, Deus, depois que Adão e Eva pecam, Deus faz para eles uma vestimenta de pele. Um animal teve que ser morto, para que Adão e Eva fossem cobertos. Agora, em Gênesis 22, versículo 14, um cordeiro é entregue no lugar de Isaque e de Israel, para que estes sobrevivam. E os israelitas, os destinatários originais, com certeza já lembravam do quê? Da Páscoa. Porque na Páscoa o anjo do Senhor passou sobre as casas, cujas ombreiras estavam cobertas com o sangue do cordeiro. Está percebendo como que está progredindo? Como essa árvore está crescendo? Depois você tem um tabernáculo. O tabernáculo é um ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. Este encontro é possível porque há sacrifícios. Cordeiros morrem para cobrir o pecado deste povo, a fim de que este povo se relacione com um Deus santo. Depois o templo, a mesma ideia permanece. Agora séculos se passaram, e um dia um homem chamado João Batista está passando, e vê Jesus de Nazaré e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! A árvore floresceu, tudo apontava para ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é este Jesus que é levado ao madeiro, como cordeiro mudo, e na cruz o Pai, diferentemente de Abraão, desce o cutelo e imola o seu próprio filho, por amor a nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que morreu como um cordeiro, ressuscitou, ressurgiu como um leão, venceu a morte, e agora todos que creem nele, recebem nele as bênçãos de Abraão. A verdade é que as duas perspectivas, tanto de Abraão quanto a de Isaque, devem ser vistas juntas. Porque o cordeiro se entregou por mim, para que eu fosse reconciliado com Deus Pai. Eu agora sou capacitado a renunciar tudo, porque o meu tudo é Deus. Porque o Cordeiro se entregou por mim, nele todas as minhas carências são supridas. Nele eu tenho toda a satisfação que eu preciso. Assim, quando olhamos para Jesus e nos alegramos pelo que Ele fez por nós, encontramos contentamento e esperança necessárias para seguir o caminho da renúncia, ainda que o terreno seja árido e espinhoso. O nosso significado não está nas coisas que temos, no sucesso afetivo, financeiro ou no meu corpo em forma. O que nos dá significado é Cristo. Por isso podemos ter essas coisas ou não, independentemente da nossa condição, estamos satisfeitos e não vivemos obcecados, tentando dar significado à nossa vida a partir das coisas materiais. Temos tudo o que precisamos, e este tudo está no Cordeiro.
Porque assim como a vida de Isaque dependeu do cordeiro, a nossa depende do cordeiro. E quando formos chamados a renunciar o que temos, ou que gostaríamos de ter, poderemos dizer: Senhor, percebo que estás me chamando a viver uma vida sem algo que nunca pensei que conseguiria viver. Mas se tenho tua presença, eu tenho uma única riqueza, amor, honra e segurança de que realmente preciso e que não posso perder. A nossa identidade em Cristo tem mais a ver com a nossa vida de renúncia do que com o nosso aparente sucesso. Afinal, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Quem mais tem um eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele é o centro da história, por isso eu posso entregar a Ele em adoração meu passado e meu futuro. Ele ressignifica meu passado e meu futuro. Ele perdoa meu passado, cura-me dos meus traumas, na certeza de que tudo contribui para o bem, e o bem ali é que Cristo seja forjado em mim. E Ele garante a mim um futuro de glória. Nossa vida, nosso passado, presente e futuro, nossa história pertencem a Ele. E ofertar isso é reconhecer que essas coisas já pertencem a Ele. É reconhecer que o nosso significado não está nas coisas que temos ou desejamos, mas está nele. Louvemos o Cordeiro. Vamos louvar ao Senhor. Louvemos o Cordeiro que com seu sangue nos lavou e nos mostrou seu amor e seu perdão, reconciliando-nos com Deus e nos dando significado eterno em Deus. Cordeiro de Deus que por nós morreu, digno é o Senhor.